Senhores, pessoal, acabou que saiu uma matéria aqui. Câmera 1 ou 2, filho? Câmera 1. Acabou que saiu uma matéria aqui muito importante, só para reflexão. Olha só, mulheres ganham menos que homens em 82% das áreas de atuação, segundo IBGE. Olha para isso aqui, ó. Remuneração média mensal das mulheres é 17% menor que a dos homens, segundo esse levantamento. Tem algumas áreas que me surpreendem, porque a gente traz, ó, a pesquisa traz menor salário para as mulheres na área da saúde, serviços sociais, artes, cultura, esporte, recreação, mas de todas elas, a que mais me surpreendeu foi educação infantil e ensino fundamental. Todo mundo sabe que a enorme maioria dos profissionais de educação infantil e ensino fundamental são mulheres. Mas a média, para vocês terem noção, do salário de um homem na educação infantil está em torno de 4.845 e para as mulheres, R$ 3.932, uma diferença de quase R$ 1.000. A pergunta, em pleno século XXI, é por que até hoje? Vambora, pessoal, vamos que vamos! Estamos hoje com o aniversariante aqui com a gente, em pleno dia de festa. A gente vai falar sobre diabetes. Exatamente. Então não tem bolinho, porque a conversa é o que todo diabético precisa saber. Senhoras e senhores, ela é médica endocrinologista, uma irmã querida, nós amamos, e hoje está completando 43 anos de idade, nem sei se eu podia falar. Já falou. Doutora Poliana Gomes. Isso aí, Léo. Feliz aniversário. Obrigada, Léo. Muito bem-vinda. Obrigada a todos. Como é que muito foi ontem? Bom. Foi ótimo, excelente. Fiquei com a família, comemorei. Aniversário é sempre muito bom. É verdade. Excelente. Muito bom. Em semana de lançamento do Emagreciendo. Sim, começamos segunda-feira e a todo vapor, Léo, e eu tô super empolgada porque eu vejo quando tem um propósito, existe uma motivação em comum, o quanto as pessoas assim que entraram no programa estão voltadas para o resultado e confiantes, porque quando você tem o apoio, que eu acho que isso que é o fundamental, que as pessoas que passem por esse processo, né, que busquem um programa como esse, elas vão receber lá muitas vezes o que estava faltando para elas voarem. Então, assim, não tem nada no programa que seja, fui eu que fiz, vamos descobrir algo milagroso que está só ali no programa. Não. É tudo que já está dentro da pessoa e que a gente catalisa, né? A gente coloca para fora para que a pessoa consiga alinhar, né? Igual a alimentação. Às vezes a pessoa pode comer a mesma coisa. Se ela come numa ordem diferente, vai fazer diferença. Então, os detalhes fazem com que quando você alinha, não tem jeito, não tem como não emagrecer, todos emagrecem, então isso é fundamental e a gente sempre vê que o desafio para quem não está emagrecendo é fazer essas correções, pequenos ajustes e o ideal do programa é o quê? Mostrar que é possível e que não é difícil como as pessoas imaginavam, né? Porque eu acho que isso que é a grande crença das pessoas que emagrecer é muito difícil. Só que com apoio, você fica muito mais interessante todo o processo. Então, você tem o abastecimento necessário para você continuar. Então, isso é muito bom e gratificante. Muito bacana. Só mandar um abraço que o pessoal do Etc Comunicação tá aqui. Não tinha visto que vocês já tinham chegado, mas mandaram mensagem aqui, pessoal. E tem uma pessoa que tá com o nomezinho tá do celular, que é o Galaxy J5. Um abraço para você que mandou uma salva de palmas aqui. Muito bom. Ó, quem quiser ainda participar do programa Emagrecendo, pode entrar ainda? Amanhã é o último dia para Data entrar. limite porque, aí, pessoal. Exatamente. Porque é fundamental que as pessoas façam, né, na primeira semana, de preferência, uma bioimpedância, uma avaliação, ainda sexta-feira, porque aí depois já não dá mais para entrar. Pegou aí, então, pessoal? Amanhã, para quem está acompanhando o gravado, é dia 21 de junho. Isso. 21 de junho, data limite, para você quiser participar do Emagrecendo, o primeiro deste ano, hein? Exatamente, primeiro desse ano. Ficou a dica, né? Entendeu? É só o primeiro. Sim, verdade. Doutora Poliana Gomes, vamos lá para o assunto de diabetes, que assim como a questão da obesidade vem crescendo, é claro que a diabetes vem crescendo junto, né? Sim. Há pouco a gente estava aqui com o Dr. Rodrigo Braz, que é médico urologista, e ele estava dizendo que uma das características que seria um sintoma do crescimento da próstata, crescimento benigno, um aumento benigno da próstata, é a pessoa ir ao banheiro algumas vezes durante a noite. No caso da diabetes também tem essa característica, né, Também doutora? tem essa característica, importante.
salientar. É um sintoma, né? Inclusive assim, imagine há séculos atrás, em que não se sabia o que era. A principal característica dos pacientes que tinham diabetes era urinar muito. Então é tanto que o próprio nome diabetes, ele vem daí. Esse diabetes, em grego, ele remete a sifão. Sabe o sifão da pia mesmo? Sim. Porque como as pessoas urinavam muito, era como se não tivesse um problema de drenagem ali. Então a característica principal, as pessoas sabiam, olha, ele tá com aquela doença que urina muito. E muitas vezes, né, infelizmente, se for diabetes tipo 1, então realmente era fatal, porque não tinha insulina ainda, né? A insulina isolada para o paciente usar, então as pessoas já sabiam que aquela pessoa provavelmente ia morrer. Então, a principal característica é isso. O diabetes mellitus tem a ver aí, o mellitus já tem a ver com o mel mesmo, que é a principal característica de estar com açúcar alto no sangue, né? Que é o popularmente as pessoas já sabem, a maioria das pessoas sabe, o que é o diabetes? Tá com açúcar alto no sangue. Então, é essa a principal característica e tem mesmo quando não tratado adequadamente, essa característica, quando atinge níveis de glicemia geralmente próximos de 300, o paciente começa a ir muito ao banheiro. Então, é um dos sintomas, mas que de jeito nenhum tem que esperar isso acontecer para tratar, né? Muito antes tem tratamento. Quem faz acompanhamento ali regular, vai uma vez ao ano ao médico, e aí eles são pedidos os exames de sangue, ali já se consegue observar e acompanhar para ter esse controle, né, doutora? Já se consegue, com certeza. É fundamental esse check-up aí anual, as pessoas verem a dosagem de glicemia, porque realmente o diabetes tipo 2, né, ele é silencioso. É o que, quando a gente fala assim de população, em termos de população, a prevalência é maior do diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1, ele não passa desapercebido. Porque como a pessoa para de produzir insulina, e aí geralmente acomete crianças, adolescentes, pessoas mais novas, os sintomas vêm rápido, né? Então esse não demora para diagnosticar. Mas o diabetes tipo 2, que é o que a gente fala mais, que é o mais prevalente, demora muito para o diagnóstico. Então, já tem uma média de tempo que quando a pessoa descobre o diabetes, já tem pelo menos 5 anos de alteração. Caramba. Então, isso daí pela falta de sintomas, né? Então, o que é importante estar alerta? As pessoas que já têm casos de diabetes na família têm que estar muito mais alerta. Às vezes, um exame só por ano é pouco. Então, pessoas que estão acima do peso também, fazer só um exame por ano é pouco. Por quê? Porque um ano, né, se a glicemia estiver aumentando, é muita coisa para esperar. Então, e lógico, as pessoas que estão com alguns sintomas, estão com algum tipo de desconforto, têm que fazer seus exames com mais frequência. Doutora, só me diga uma coisa aqui. Quando a gente fala de família, primo, por exemplo, é considerável Sim. para essa questão? Sim. E aí, assim, mas em termos de quantidade, se você tem só um parente, né, que tem diabetes, menos, mas é comum as famílias falarem assim, não, a parte do meu pai, os tios todos têm diabetes, a parte da minha mãe também vários casos de diabetes. Aí esse chama mais atenção. Né? Tá. E geralmente não vem só uma pessoa, né? Tem várias pessoas. Se for parente de primeiro grau, né, ficar mais de olho ainda. Ou seja, pais, pai, mãe, irmãos. Isso. Ok. A questão da idade, doutora, é complicado a gente falar que é comum, né? Ou que é normal. Não sei acho que essa palavra talvez não caiba. Mas a questão da idade pode ser um fator para poder Pode. aumentar o índice de pessoas com Léo. diabetes? A gente observa muito o aumento, né, no número de casos de diabetes com pacientes com mais de 40 anos e principalmente ali se aproximando dos 50. Então, essa média de 45 anos é onde tem muito mais diagnóstico de paciente com diabetes tipo 2. Então, com certeza, as pessoas que estão com mais de 40 anos, elas têm que ficar mais alerta ainda. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa vê lá parentes com diabetes e ela pensa, mas meus exames são todos muito bons, já tenho aqui 30 anos, está tudo maravilhoso. Então, não significa que o risco é baixo, pelo contrário, só não deu tempo ainda dela manifestar. E aí, a ideia é justamente partir para a prevenção. A gente não tem exatamente como saber se a pessoa, né, vai ter diabetes, mas se ela já tem esse parentesco, né, com diabetes, e a idade está se aproximando ali dos 40, 45 anos, é hora de intensificar todas as medidas para prevenir, para evitar o diagnóstico. Muito bem. Doutora, vamos lá. O que mais a gente quer que todo diabético precisa saber? Esse é o nosso tema aqui. Então, o que é importante, Léo? Porque
essa ideia de que o diabetes é o açúcar alto no sangue, grande maioria das pessoas tem. Só que, infelizmente, até pela falta de acesso, às vezes até a falta de informação mesmo, às vezes o paciente está até se consultando, mas às vezes são consultas rápidas, em que às vezes o próprio profissional de saúde acha que o paciente já sabe de coisas básicas e ele não sabe. Então, o que é importante todos os pacientes saberem, né, que tem hoje diabetes? O açúcar faz muito mal. Por quê? Porque muitas pessoas, e aí a gente fala até assim, em termos de criança, né? Até quem tem diabetes tipo 1, né? No primeiro momento, vem aquela informação: olha, agora está com diabetes, você não pode mais comer açúcar, né? E na verdade, não é que você não pode, você não deve comer açúcar, porque se as pessoas não têm muita noção, e os adultos também, de que o diabetes ele é uma doença silenciosa, muitas vezes a pessoa vai ao médico, o médico fala que não pode comer açúcar, a família fala que não pode comer açúcar, e aí, por exemplo, essa criança, essa adolescente come açúcar escondido e vê que nada aconteceu. Então ele começa a duvidar, ele fala assim, mas esse pessoal está exagerando. E adultos fazem muito isso também. Come um bolinho aqui, um docinho acolá, não sente nada e fala, aquele médico está exagerando. Eu posso comer sim. Não é bem E às assim vezes né, não doutora? vê no exame de sangue, porque às Ok. vezes é um paciente que se consulta a cada 4, 6 meses e não está vendo o que está acontecendo. Às vezes até passa desapercebido no exame de sangue. O que acontece? As pessoas que têm diabetes precisam entender o seguinte, que toda vez que ela comeu um doce, é igual você pensar que o açúcar no sangue, ele é uma Ferrari. Ele vai rápido, ele vai subir os níveis de glicemia muito rápido. Ao passo que quem tem diabetes tipo 2, existe uma alteração na insulina. Então, essa insulina, ela é sempre mais lenta. E aí, o que acontece? Mesmo, por mais que você depois se controle, foi só hoje, foi só um docinho, esse açúcar alto, que vai muito mais rápido, ele já vai causar algum tipo de lesão, principalmente nos pequenos vasos que a gente fala. E aí, onde que tem esses pequenos vasos que pode afetar mais? Na retina, no rim, nos nervos, nos vasos como um todo do coração. Então, essa alteração, ela vai acontecer. Então, mesmo que depois você não coma mais e o açúcar realmente baixe, você até meça a glicemia, nossa, mas está normal. E fique com a ideia de que está tudo bem, teve lesão. Então, o que é importante as pessoas saberem? Os pacientes que têm diabetes, o açúcar sempre vai te fazer muito mal. E aí, o maior desafio, Léo, é porque a sociedade, ela tem hoje, né, o açúcar como algo normal, né? A gente tem confeitarias, a gente tem Sorveteria. várias empresas que Aham. servem para vender o que é o principal vilão para os pacientes diabéticos. Então, isso mexe um pouco com a consciência da pessoa. Mas como assim? Como que pode fazer tão mal se eu vou ao mercado, ao supermercado e tem uma infinidade de produtos cheios de açúcar? Então, isso é algo que aos poucos está mudando, porque a gente vê já que existem normas que o próprio governo está impondo aos alimentos de ter alto teor de açúcar, né? Existem mais pessoas falando sobre isso, mas está muito longe ainda, infelizmente, de ser, digamos assim, algo que fique muito claro para as pessoas que faz muito mal. Por quê? Porque você pode reparar, Léo, às vezes se a pessoa vai a uma festa, se a pessoa está num evento e é oferecido um doce, as pessoas agem com muita naturalidade. E se tiver alguém que fala, não vou comer, essa pessoa ainda ela é vista de uma forma ruim. Agora, imagina para o paciente que tem diabetes, que está com diabetes, e muitas vezes não quer passar por essa, digamos assim, essa exclusão, né? Todo mundo está comendo doce, ele não quer nem ser excluído, porque ele quer participar desse prazer, como também ele não quer ser socialmente desagradável. E aí eu lido com pessoas, pacientes, às vezes com mais de 60 anos, que têm diabetes tipo 2 e têm uma vida social muito grande, fala, mas fica chato você ir na casa da pessoa e falar que você não come isso, que você não come aquilo. Então, é muito difícil. Então, o que todo paciente precisa saber é que você até pode comer açúcar, mas você não deveria, porque sempre vai fazer muito mais mal para você e faz mal para todas as pessoas, mas para o paciente que tem diabetes, assim, é alarmante o prejuízo. Doutora, tá claro assim que o açúcar ele é o grande vilão. Mas que açúcar é esse? Ou é todo tipo de açúcar? Então, vamos lá, Léo. O que a gente vai pensar aí na origem do açúcar, né? Da sacarose. Imagina você lá processar a cana-de-açúcar, que naturalmente, mesmo para o paciente que tem diabetes, se ele for chupar uma cana-de-açúcar, vai aumentar a glicemia, assim como o alimento natural, que é o mel, vai aumentar a glicemia. Agora, você imagina você processar isso e você criar um pó que tem um potencial e um poder de adoçar muito maior,
e que é justamente o que requer uma produção de insulina adequada para que esse açúcar seja processado pelo corpo sem causar danos, né? E aí, vamos supor, a gente fala muito do vilão do açúcar, que é esse que é a sacarose, mas a gente sabe também que os outros tipos de açúcar, que são os carboidratos, eles também vão afetar o paciente com diabetes. Então, se a gente começar pela frutose, que está nas frutas, também pode afetar o paciente com diabetes. Aí, se a gente for ver os carboidratos, precisa dessa glicose. A ideia é entender a quantidade que cada corpo permite. E aí aqui a gente está falando do diabetes, mas a gente fala também da obesidade. A quantidade de carboidratos que o paciente obeso, em tese, pode ingerir também tem que ser mais restrita. A quantidade de carboidrato que o paciente que está sedentário, porque o sedentarismo é uma doença também tem que ser restrita. Então é isso que tem que entender, é individualizar e a pessoa ter a consciência de entender o que dá para ela, né? O que vai ser permitido para ela sem causar danos para a máquina dela. Então, é coisa muito individualizada. Até porque o diabetes, cada paciente tem um diabetes. Então, a gente generaliza, a gente faz o diagnóstico do diabetes, a gente tem protocolos de tratamento para o diabetes, diretrizes de tratamento para o diabetes, mas cada um tem um diabetes individual. Como assim? Eu falo, às vezes, eu tenho um paciente de 80 anos, Léo, que fala, ai, mas eu só queria comer, só queria no café da manhã, o meu cafezinho, não dou conta de tomar sem açúcar, eu posso? Paciente 80 anos, tem um diabetes controlado. Claro que pode. Entendeu? Eu tava esperando você falar o dele. pode. É o caso dele. É o caso dele. Okay. Porque o que a gente tem que ficar alerta com relação ao diabetes? Não é necessariamente em medir a glicose e ver se ela está alta ou se ela está baixa. É evitar os problemas do futuro, que é o quê? Cegueira ou deficiência, que a pessoa tenha mesmo ocular, né, que a pessoa realmente deficiência, que ela não consiga mais enxergar ou fique com lesões, né, na retina. A gente quer evitar insuficiência renal, que o rim dessa pessoa pare, digamos assim, digamos na pior das hipóteses. A gente quer evitar que essa pessoa tenha um infarto, que ela tenha um AVC antes do tempo, que isso que às vezes as pessoas também ficam sem entender ao certo, Léo, é porque é muito comum e prevalente doenças cardiovasculares, né? Então, todos nós um dia vamos a óbito e a chance maior que a gente vê nas estatísticas é que uma das principais causas de morte é a doença cardiovascular. Então, você vê uma pessoa de 60, 70 anos tendo um infarto ou tendo um AVC, você não alia ali aquilo como algo que poderia ter sido evitado, né? Então, a grande maioria não vê, mas infelizmente para os pacientes com diabetes, a depender do grau de controle do diabetes, aquilo podia ter sido postergado ou ainda nem ter acontecido. Então, o nosso principal objetivo do tratamento do diabetes é evitar as complicações, né? Não é fazer com que o paciente se sinta bem, porque às vezes boa parte dos pacientes estão se sentindo bem e são os pacientes que vão ter um AVC em breve ou vão ter um infarto daqui a 5, daqui a 10 anos que poderiam não ter. Né? Que aí eu te dou até o exemplo, a pessoa que hoje dirige e bate o carro, você nunca vai saber ao certo se ela não tivesse bebido, se não teria acontecido o acidente, porque essa informação você nunca vai ter. É a mesma coisa o paciente que tem diabetes. Se ele não está tendo um tratamento adequado e se acontecer com ele um evento desses, algum desse tipo de alteração que eu falei, ele de fato nunca vai saber se ele poderia ter prevenido, mas é certo que vale muito a pena. Por maior que seja o preço em termos de sacrifício, né, a ser pago em termos de controle, de tratamento, vale a pena. Os pacientes não vão se arrepender, só que eles precisam desse suporte. Sozinhos, dificilmente eles vão ter um suporte, uma consciência para realmente se cuidar e ter clareza de quais são os comportamentos que ele precisa ter para ter saúde, né? Muitos pacientes eu vejo que eles se apegam muito só ao remédio, então eles acham que às vezes está tomando um remédio, está indo ao médico de tempos em tempos fazendo alguns exames e está tudo certo. E tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar, que aí só estando pertinho mesmo do paciente para passar essas informações, né? Doutora, me tira uma dúvida, porque eu já tive com pessoas com diabetes que elas falavam que estava fazendo o controle da questão da insulina, a insulina que eles aplicam, não é? Através da aplicação da insulina, e que por conta disso ele tinha uma vida completamente normal. Isso é um risco, ou seja, a pessoa está se sentindo bem, como você bem falou, mas de repente eu estou gerando prejuízo, só aplicar insulina e voltar a ter uma alimentação padrão do dia a dia pode ser prejudicial? Olha, ter uma vida normal
Com certeza os pacientes com diabetes podem ter, né? Uhum. Agora tem que saber o que que é o normal para a pessoa. Porque às vezes a pessoa pensa que se eu posso, se já chegou, né? Ou é diabetes tipo 1 que está usando insulina, ou já é um diabetes tipo 2 mais avançado que também está usando insulina, se a pessoa acha que ela pode comer alimentos que fazem mal, digamos assim, né? Como açúcar, né? Carboidratos em excesso, e aplicar a insulina em seguida, aí realmente não é verdade, porque é o que eu falei para você. O açúcar ele é sempre mais rápido que a insulina. Então ele pode não sentir a lesão, mas ela está acontecendo. Então é só um cuidado que as pessoas têm que ter, porque o diabetes, infelizmente, é silencioso. Quando a gente fala de bebidas alcoólicas, a gente sabe, por exemplo, que o uísque tem um alto teor de açúcar, o vinho também, imagino eu que talvez a cerveja também. O problema das bebidas alcoólicas está ligado também à questão do próprio açúcar ou tem algum outro fator que é prejudicial, em especial para quem é diabético? É o carboidrato de uma maneira geral e a forma como o álcool é metabolizado vai levar a prejuízo, com certeza, assim. Então, é fato que às vezes a pessoa fala assim para mim, né? Eu vou tomar essa cerveja, que essa cerveja tem menos carboidrato. Com certeza a pessoa ficaria muito melhor. O que ela vai ter de dificuldade para processar aquele carboidrato é muito maior do que a pessoa que não tem diabetes. Então eu falo assim, às vezes a pessoa está ingerindo ainda porque ela não sabe. Né? Eu prefiro pensar assim, se ela soubesse, ela não ingeriria. Então a ideia é ter essa informação. E a mesma coisa com relação ao sedentarismo, que a gente reforça que é uma doença. O que todo paciente diabético tem que saber? Que ele não pode ficar sedentário. Ele não, na verdade, assim, ele até pode, né? Ele não deve. Então, assim, digamos assim, quando eu vejo, e é claro que para mim é mais fácil, eu trabalho com isso, é a minha área de atuação, então eu sei da importância, eu vejo isso todo dia, né? Eu vejo os pacientes com complicação, eu tenho pacientes em todas as fases, né? Eu tenho paciente com amputação já, que já teve que amputar membro. Ah, poxa Então, eu vida. vejo pacientes sofrendo com muita dor nos pés, com muita dormência, paciente que perde a qualidade de vida mesmo por conta do diabetes. Então, para mim é mais fácil ter essa consciência com relação à questão da atividade física. Só que o que todo paciente que está com diabetes precisa saber que ele pode até estar sedentário, mas que com certeza ele está perdendo em termos de futuro, de qualidade de vida, de aumentando limitações, e não está tudo bem. Mesmo que ele faça exames e veja que a glicemia dele está boa por enquanto, ele está perdendo muito. Então, antes de pensar em remédio, né, porque de fato, isso que é outra coisa que todo paciente diabético tem que saber, que ele vai ter que tomar remédio, né? Porque Uhum. tem os pacientes, mas é muita exceção. Os pacientes, assim, vamos supor, um paciente que tem, às vezes, 70 anos, faz atividade física, é uma pessoa super disciplinada, tem uma alimentação muito saudável, a glicemia dele está muito com, assim, alteração muito leve, às vezes ele até fica sem remédio, mas isso é exceção. A maioria, grande maioria, 99% dos pacientes que têm diabetes vão precisar usar a medicação. E não é só, porque o paciente fala assim, mas meus exames estão normais, para que eu vou usar remédio? Eu só não como açúcar e meu tratamento é esse, é não comer, é ter uma alimentação. Por quê? Porque o remédio, os medicamentos hoje para o diabetes, eles evoluíram muito. Então, eles não estão só para deixar a pessoa com a glicose normal, eles estão para prevenir que o diabetes progrida, para prevenir complicações. Então, os medicamentos para o diabetes evoluíram muito. Tem medicamentos que previnem insuficiência cardíaca, previne doença cardiovascular, previne insuficiência renal. Então, assim, é lógico que cada paciente vai ter que conversar com o seu médico para ver qual que é o mais adequado. Então, todo paciente, assim, com raríssimas exceções, que estão com diabetes, vão precisar usar medicação para o resto da vida. A não ser que as coisas mudem, realmente venha aí uma cura para o diabetes, que infelizmente isso a gente não tem ainda. Atualmente é assim. Então, isso, né, com relação tanto à alimentação, quanto com relação ao exercício, quanto com relação ao tratamento medicamentoso, isso todo paciente com diabetes deve saber. E quem tem algum caso na família, contar para o paciente também, né? Muito bem, doutora. Só para te fechar aqui, diabético também tem que beber muita água, não? Todos, né, Léo? É o padrão. É o Ele padrão. não tem nada, não precisaria beber a mais do que o padrão, não. Não, porque os benefícios da água, eles vão com relação à questão de controle de peso, então, prevenção de doenças renais, então, paciente diabético, digamos, tudo que for para cuidar da saúde, o paciente com diabetes, ele vai ter que ter cuidado a mais, né? Muito bem. Só mandar um abraço aqui, ó. A gente tá fechando aqui, voou o tempo.
Ó, abraço pro nosso querido Flávio Augusto, que tá acompanhando aqui. Botou boa tarde, Leonardo. Muito bom este assunto de hoje. Parabéns pra doutora. Bom demais. Fora que tá fazendo aniversário, né? Lá em casa a gente fala que quando faz aniversário a gente comemora a semana inteirinha, viu, doutora? Então, Olha, lá em casa também. Começa uma semana antes. Agora eu vou postergar uma semana antes e uma depois, que aí fica bom, né? 15 dias. É. Bom demais. Quase que mês Você todinho. já tá na sua semana também, né, Léo? É, daqui a pouco. Amanhã é domingo, doutora. Domingo. Faz 50 anos! É, 50 Deus do anos, céu, Léo. olha Ó, só. quando fechar aqui, eu vou receber o convite pra festa. Não vou poder divulgar, mas Ai, sem festa, viu, doutora? Sem festa, por enquanto. Vamos deixar a festa pros 90. Doutora, vamos abrir os contatos aqui. Pessoal, assunto extremamente importante. Esse bate-papo aqui, quem está acompanhando na rádio, é lógico que foi, mas ele fica gravado. Isso aqui fica gravado, isso aqui é algo que a gente deveria compartilhar com pessoas que a gente ama. Tratar sobre diabetes é extremamente importante. Existe uma crescente, pessoal. E conversando com pessoas próximas que têm diabetes, elas falam que é um desespero ir ao mercado. Foi aquilo que você falou. Porque você chega no supermercado, não tem o que comprar. E aí é muito bacana. Ontem eu fui ao mercado e tem corredores que eu não frequento mais. E você é uma das culpadas, doutora. Uhul! Aquelas gôndolas de chocolate, biscoito recheado, não entra mais lá em casa. Uau. Então você passa, você olha e você não entra. Depois Você de um tá tempo, mudando o futuro dos seus filhos. olha aí, você deixa até de ficar tentado por aquilo ali. Doutora, só uma última pergunta, nosso tempo já estourou, mas só me falar uma coisinha sobre adoçantes e, por exemplo, refrigerante, como é que fala, né? Tipo diet, né? Coca Zero. Coca Zero, por Aham. exemplo. Olha, para o paciente com diabetes é sempre melhor, né? A exceção assim do aspartame, né, que é um adoçante que realmente a gente já sabe que ele não é saudável, é sempre mais saudável o adoçante do que o açúcar, né? Porque isso é uma dúvida que as pessoas têm muito. Estou falando dos pacientes com diabetes, para as pessoas, crianças normais que não têm nenhum problema de saúde, não. Mas para o paciente na dúvida entre açúcar e adoçante, é sempre melhor adoçante. Agora, melhor ainda Peraí, nada. Tá, peraí, É. Ai, maldade. Ó, vem cá, doutora. Maldade assim, né? Tá certo, tudo bem. Nada. Ó, mas quando você falou que para pessoas com diabetes. Porque tem muitas pessoas que falam assim, doutor, adoçante faz mal, por isso que eu não uso. Mas é a pessoa que está com diabetes, o açúcar vai fazer muito mais mal. Agora, para a pessoa que não tem diabetes, às vezes usar uma pequena quantidade de açúcar, ok, né? Mas para a pessoa com diabetes, aí todo paciente com diabetes tem que saber, o açúcar não, esse deve evitar. Tá, eu não tenho diabetes, vou tomar um café. Eu preciso de um pouquinho de açúcar no café. Entre o açúcar e o adoçante. Aí, no seu caso, a gente tem que avaliar, ver seus exames, ver seu percentual de gordura, Tá joia. pra gente Caso a caso. saber qual que é o adoçante que você está usando. Não, nem uso. Eu uso É açúcar. açúcar? Ah, não, Léo, Eu quase não uso açúcar, só no café. Aham. Não, aí no caso, assim, quase certeza, depois eu tenho que conversar mais que tudo bem o açúcar. Tá bom. E Coca-Cola zero? E a Coca-Cola normal, né? Aí é um desafio, porque Coca-Cola, Léo, tem que evoluir. Tem que ficar até difícil para eu responder essa dúvida. O que é o pior, o feio ou mal lavado? Não sei, Léo. É muito delicado, isso tem que individualizar, porque o ideal era não tomar, Nem né, o Léo? zero. Nem o zero, pelo amor de Deus. Ai, Coca. Doutora, vamos deixar os contatos aqui para o pessoal poder te conhecer. Ó, tá valendo até amanhã. Amanhã vai ser dia 21 de junho de 2024, para você poder participar do programa Emagrecendo. Lembrando que o shape vai ficar bonito, mas estamos falando de uma questão de saúde aqui, e hoje, de forma especial, a questão da diabetes. E aí, doutora, Verdade. os contatos, por gentileza. Isso aí, o tempo foi curto, não deu para falar que todo paciente com diabetes falar, tem que doutora. saber que o peso é fundamental monitorar. Então, a gente ainda aceita inscrições até amanhã do Emagrecendo. Quem quiser saber sobre consultas em endocrinologia, nutrição, no Instagram, @ciendoendocrinologia com C. O peso tem que controlar. Tem que controlar. O Acho que a diabético... gente vai ter que fazer a parte 2 depois, Léo. Eu fiquei fazendo muita pergunta. O diabético, ele tende a engordar mais ou não necessariamente? Não necessariamente. É o contrário.